Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito. Hoje, 24 de março, um dia tão especial, mês de mulher, né? Mês de mulheres, falta uma semana para fecharmos o mês de março. Mas eu costumo dizer que mês mulher, dia mulher, ano mulher. Então, todos os dias são dias da mulher. São dias que a mulher tem que cuidar da sua família, tem que cuidar de todos nós, cidadãos da terra, plantas e animais. E como todos fomos homens e mulheres um dia, então todos nós estamos contemplados neste processo. O programa de hoje é parte 5 do tema relação existente entre a diminuição da dor provocada pela morte e a força do amor. Então, mais uma vez, nós devemos trazer esta reflexão. Dizer que este programa de educação planetária é um programa que não é chave na mão. Nós não viemos dizer que nós é que sabemos das coisas, absolutamente. Não viemos dizer que aquilo que a gente diz é que efetivamente está certo. Também não. Nós viemos primeiro para cumprimentar o cidadão da Terra, o maior cidadão que a Terra teve, que é o Mestre Jesus, nosso amigo. Então, cumprimentamos em primeiro lugar o Mestre Jesus. Cumprimentamos a todos os cidadãos da Terra, aos internautas que particularmente nos acompanham aqui neste programa. E quero cumprimentar as minhas convidadas, lindíssimas, né? A nossa El Soli, que tem o nome assim, Lindquist, que vem da Suécia. Veja que hoje nós estamos indo para muito curso. Está vindo da Suécia, imensa, com um sorriso maravilhoso, que formada na área da saúde, em várias áreas, eu costumo dizer saúde física e saúde mental também, com vasto conhecimento na filosofia espírita. Ela hoje vem falar conosco. Ela vem hoje trazermos a experiência dela, que é uma experiência maravilhosa. Maravilhosa porque traz a dor, mas traz também como sair da dor. E ela vem nos falar também dessa relação que existe entre a diminuir a dor durante a morte de um familiar. Mais uma experiência viva que nós vamos poder viver. Temos a nossa doutora, a professora Mabel Cavalcante, que já conhecemos aqui no programa. Mais uma vez vem para estar conosco, dar um abraço. Ela faz parte do pacote. E outros virão, como a nossa Georgina. Virá um jovem novo também, um rapaz, que vem falar da sua vida. Então, quero dizer, o que eu quero dizer? Quero agradecer muito a presença de todos.
Quero agradecer muito que nós possamos, de facto, ser mais honestos aqui, porque esse programa tem como fundão, de facto, trazer o aprendizado para nós e para nós. Ok? Há aqui uma situação que é a seguinte: há uma morte natural e há uma morte por suicídio. Há alguma diferença? Não há diferença nenhuma, porque é partida na mesma, é saída na Terra de uma forma ou de outra. O importante neste momento é nós, se calhar, abordarmos a questão da partida. Vamos trazer o que nós podemos. E tivemos experiências, alguns de nós, de como é que alguns familiares partiram também pode ser, podemos vir trazer. Como eu já vos disse várias vezes, do meu lado houve acidentes em que num minuto perdi 2 familiares, marido e filha, e acabou. Dor violenta, mas que a vida me obrigou a dar a volta por cima. Tive que dar, não tive tempo para fazer o luto. O luto foi feito durante os anos da vida e foi se exterminando pouco a pouco. Não deu para parar. Fiquei grávida, certo? E aqui ouviremos experiências várias novamente. Quero trazer, por favor, essa mensagem de que a vida continua mesmo, querendo ou não. De que a morte é a nossa maior prenda. É a nossa maior prenda. Ninguém nos tira. Nós podemos deixar aí na rua, ninguém rouba. É para cada um, a sua vez. Há coisas que nos tiram, mas a morte ninguém tira. Porque também é uma passagem. Para alguns é passagem para... É um processo que é a passagem para a outra vida. Dependendo daquilo que nós queremos, é uma dor, uma desgraça imensa. Alguns chegam mesmo também, mães que não aguentam, se suicidam, esposas que não aguentam, se suicidam também. E acabam com as suas próprias vidas. Mas precisamos de entender, afinal, a morte que é. Claro que traz problemas graves, traz muitas dores, traz. Como é que a gente pode diminuir? Qual é a relação existente, então, entre a diminuição da dor provocada pela morte e a força do amor? Então, eu vou passar a palavra primeiro aqui às convidados para cumprimentos iniciais e depois vamos continuar os nossos diálogos. Com um sorriso, porque não há dor que saia com cara trancada, não sai mesmo. A dor só sai sorrindo. Então, nós vamos falar de uma problemática forte na nossa vida, mas só com sorriso, porque de outra forma a gente não consegue. Senão vamos por aqui todos a chorarmos, então que a gente não vai conseguir isso. Estamos a falar de um tema forte, tema importante para todos os seres humanos, todos, porque esse tema é para todos os seres humanos da Terra, não é? Então vamos falar de nós, vamos falar da nossa vida. Então vou passar a palavra para já a nossa irmã Elsa Ali, nossa amiga, para os primeiros cumprimentos e primeiras considerações, por favor. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Amélia, querida. Querida, doutora Amélia, mas nós temos estudado até juntas também, e eu falo Amélia do coração, você sabe, o carinho e respeito que eu tenho pelo tamanho de você, minha querida, que Jesus ampare e proteja sempre você por onde você andar, que é verdadeiro um anjo, como a Mabel falou, realmente. Você é mesma. E então, eu chamo Elsoli Lindquist, esse nome Elsoli é de minha vovó, ele não é um nome brasileiro, ela era da Galícia, e ela foi minha madrinha, né? E deu esse nome para mim, ficou sendo assim. E o Lindquist, porque o meu marido, ele era, porque também já está no plano espiritual, ele era aqui da Suécia. E olha que coisa, era para ser mesmo eu vir para cá, de alguma forma existia essa programação, porque depois de alguns anos só,
ainda nosso filho era pequenininho, e ele já disse assim um dia, de repente, quero ir embora para a Suécia, que a minha mãe logo vai fazer 80 anos. Então, éramos aos espíritos já preparando para a gente vir para cá. E então foi tudo bem, foi tudo tranquilo, e eu continuei estudando, eu era espírita já há 30 anos, perdão, há mais, muito mais, 30 anos estou na Suécia. Ah, em, eu acho que eu me tornei espírita em 90 e... Olha, o Leonardo era pequenininho, foi em São Paulo, e uma amiga que me deu essa oportunidade, e olhe que elas eram judias, mas por causa de uma operação que deu tão certinho para o filho dela mais velho, eles tinham 4 filhos. Então, na época, todos éramos ainda jovens, né, mais ou menos, relativamente jovens. Então, ela contou que por causa dessa operação que ela fez, não foi na Federação Espírita do Paraná, e o menininho ficou bom, sarou. Então, toda a família se tornou espírita. Talvez não era para estar conversando dessa forma agora aqui, mas só um testemunho para vocês, né? Então, eu vim para cá e aqui eu logo continuei estudando, né? Isso naquela época, quando eu me tornei espírita, que ela me levou na Federação Espírita do Paraná, lá em Curitiba. Então, ela perdão, lá em São Paulo, Federação Espírita de São Paulo, foi lá que me tornei espírita. Ela me levou, e eu gostei, achei muito bom tudo. Então eu comecei a estudar. Foi assim que começou. E era já nessa época, então, já era os anos 90, quando eu vim para a Suécia, os 90, 93, 92, 93. Então, e nunca mais eu saí, sabe? Vim para a Suécia, já era espírita, então. E então, aqui, eu tinha o estudo, tinha que aprender a língua sueca, porque eu sentia dentro de mim que eu queria estudar bem meio sueco para passar a doutrina para os suecos, né? E porque já havia centros espíritas aqui, estudando tudo em português. E só encurtando. Então, o nosso filho, o meu filho, ele teve ele foi diagnosticado, diagnosticado ADHD. Quem sabe, quem, né, tá da área da saúde sabe que é uma disfunção, que realmente o rapaz, aí já estava rapazinho, né? Eles têm uma dificuldade, uma hiperatividade, e são muito inteligentes, mas é uma hiperatividade que realmente não permite que eles se concentrem em estudos e coisa. Muito bem. E daí também a depressão, porque o pai dele tinha depressão e morreu de umas circunstâncias muito duras, muito triste, né? Anos depois de estarmos aqui. E ele também, porque isso aí também não quer dizer que congênito, mas tem, infelizmente, o, a depressão, principalmente pai e mãe, né? Então pode ter, ou então num dos parentes, então o outro pode também ter. Então é uma coisa assim muito triste. E o meu filho, então, ele um dia ele já morava sozinho com a noiva, a namorada, né? Há alguns anos. Aqui na Suécia, é um parênteses que eu vou falar agora. Aqui na Suécia, com 18 anos, eles dizem, bom, agora está na hora de sair de casa. Eles praticamente, né, entre aspas, tocam os filhos, agora vão viver, né? Não é como no Brasil. No Brasil, os filhos vivem o tempo que puder, até que eles já estejam mais estabelecidos, com trabalho, com tudo, daí eles saem. Mas aqui não. Então, o que aconteceu? Ele quis sair. Ele completou, era até 19 anos. Ele disse, mãe, eu tenho uma namorada que nós estamos bem firmes, eu vou mudar, é bem perto daqui o bairro. E mudou, sabe? Mas acontece que ele já tinha o problema da depressão. E um dia ele, depois de alguns anos, né, 4 anos depois, ele, com a noiva o encontrou, sabe? Ele tinha
né, se tirado a vida. E mais ou menos como o pai também, anos antes. Então é uma coisa muito triste eu estou dando esse testemunho, porque se não fosse a minha fé no meu Pai, meu Criador, em Jesus misericordioso, saber que a gente não morre, a gente vive, a gente está só passa para o outro lado só. Então, tudo isso me deu bastante base e também eu trabalhava na área da saúde. Então, eu tive bastante força, graças a Deus, para superar e saber. Depois, anos depois, eu já estava sabendo que ele estava bem, tinha sido resgatado, sendo cuidado e muito bom, com a graça de Deus. E o doutor Bezerra sempre é um anjo misericordioso, que todos conhecemos, não é verdade? Então, assim, foi dessa forma. E depois, anos depois também, quando eu tive, daí em 2015, eu tinha ido para um evento na Finlândia, e nesse evento na Finlândia, eu, voltando, estava no aeroporto, gente, já com um bilhete de embarque, já. Quer dizer, ia para embarcar, eu senti uma coisa tão estranha, eu disse para minha amiga finlandesa também, que esteve no evento. Eu disse, ai, menina, pega aqui a minha bolsa, que eu acho que tu tem que sentar agora, porque eu senti, acho que ou a minha pressão está muito alta ou está muito baixa. E fui sentar, sabe? Mas aí eu senti assim que parecia que eu ia quase desmaiar. E daí eu disse, ai, pelo amor de Deus, vamos chamar alguma coisa, chama aí uma ambulância, porque eu não quero, estou com medo de ter um infarto. E era mesmo, eu tinha um infarto do miocárdio. Foi isso que estava acontecendo. Graças a Deus que o pessoal da ambulância, gente maravilhosa, e já, sabe, eles vieram muito rápido também. E já eles fizeram os primeiros socorros, tudo. E daí eu pensei assim, meu Deus, já na ambulância, Senhor, se eu conseguir cantar ao Mestre de Lyon, essa aí me veio, sabe, numa discografia assim, veio a música e a letra, e eu escrevi tudo rapidamente, há uns anos antes. E então eu cantei ao Mestre de Lyon e pensei, daí eu vou conseguir estar viva, não vai acontecer nada comigo, e eu, se Deus quiser, não vai acontecer nada e o meu coração vai resistir. Resistiu, estou aqui. Então, olha, gente, que Graças a coisa, Deus. meu. Ela estava com tanta fé em Deus, meu Deus do céu, com tanta fé, sabe? Que eu pedi ajuda. Ai, eu tenho que contar uma coisa bonita para vocês, bem rapidamente, não sei quanto tempo que eu tenho ainda, mas bem rapidamente. Sabe que no aeroporto, quando eu ainda estava naquela sensação estranha, assim, porque eu não senti dor, eu senti assim, parece que era aqui perto do estômago, né? Mas a mulher sente mesmo diferente, muitas vezes. E daí eu falei, Maria, vamos concentrar no doutor Bezerra, por favor, porque eu não sei o que que é, eu espero que o meu coração, porque eu sabia que eu tinha um problema no coração, né? Sai, por favor, que eu possa, que fica tudo bem. E começamos a orar, ela do lado dela, né, de pé, eu do meu lado, sentadinho. Gente do céu, veio assim, apareceu, tenho que contar para você, porque é um testemunho. Veio um de guarda-pó, bem paulistinha, bem de São Paulo mesmo. Veio aquele rapidinho, aquele médico que dava para perceber que ele desencarnou muito jovem, porque ele veio assim, com licença, eu sou médico. E aí ele estava com um guarda-pó, inclusive. Ele pegou no meu pulso. Quando ele pegou no meu pulso, parecia seda. Sabe, eu ia falar para ele, Doc, porque eu trabalhava na saúde. Eu era enfermeira. Eu pensei, nossa, ou se não aperta, daí não dá para sentir. Se apertar de muito, também a gente sente só da gente, né? Todo mundo sabe. Daí aquela leveza assim no meu pulso, eu olhei para ele para dizer, Doc, nossa, quando eu fui falar assim, gente, ele tinha sumido. Pensei, Jesus, amado doutor Bezerra enviou o primeiro que estava perto, né? E então ele veio, na realidade, passar os primeiros energias, né? Os primeiros socorros, as primeiras energias. E logo em seguida, ali mesmo, veio uma senhora bem alta, magrinha, e de cabelo assim curtinho, sabe, cortadinho, assim, Chanel, e ela olhou assim para mim e disse assim, não é tão grave quanto parece.
norueguês, mas parece muito com o sueco, né? Então deu para entender. Ela falou, não é tão grave quanto parece. E foi andando, foi embora. Bem magrinha, quer dizer, ela era uma médica, bem velhinha, e foi embora. E a Maria viu também, a minha companheira também viu ela, sabe? E depois que nós comentamos, fizemos comparações, olhando o que tinha acontecido, tudo, né? E depois aconteceu isso. Eu fui embora, né? A minha amiga ficou no hotel do próprio perto, no aeroporto, ela ficou no hotel, ela não foi, ela não viajou, ela foi um amor. Eu disse, então você fica que fica do meu seguro, tudo, não tem problema. Ficou, sabe? E eu fui para o hospital, então. E daí não precisei operar. O médico foi muito bonzinho, ele mostrou para mim não sei se é a tomografia, o que é aquilo. Ele mostrou para mim e disse assim: olha, aqui é as costas do teu coração. Você teve um infarto do miocárdio. Bom, eu não sei bem, eu não sou assim médica, né? Então, eu não sei bem aonde ali a localização. E então, mas eu recuperei. E depois de 3 dias, eu já estava voltando para cá, para a Suécia. E descansei um dia aqui e no dia seguinte fui trabalhar como sempre. Então, eu quis contar isso para vocês porque a fé também, uma fé muito grande, que Deus me ajude, que ela nunca me falte, sabe? E algumas coisinhas que vocês, agora eu dividi com vocês, do todo o meu coração, carinhosamente com vocês, tá bom? Então, tem outras coisas, claro, mas eu não vou, senão, Nossa Senhora. Eu acho que já passou até meu tempo, né? Eu ia falar. Ai, ai, ai. Ok, muito bem. Estamos com um problema no som. Não sei se me conseguem ouvir. Conseguem me ouvir? Escutamos sim, doutora. E mesmo assim ainda vou tentar melhorar o som. Quero agradecer o depoimento da nossa amiga e irmã Elson, que nos vem trazer um processo de dor complexo. Okay? Foi um processo de dor complexo, a saída por um processo doloroso. E ela veio para aqui trazer. Mas vejam essa mulher se vivendo. Vejam, analisemos tudo que ela nos foi contando para sair do processo. Aí tem a questão da fé. E aqui o questionamento que nos trazem. Quando as pessoas não têm fé, mas isso a gente já vai discutir. Vou passar novamente aos convidados. Há uma menina que eu preciso de cumprimentar primeiro que toda a gente, que é a minha estudante, a Núria Rogério. Núria, olha, é um prazer imenso você estar aqui com a professora. Estou grata por você estar aqui, está bem? E a professora vai lhe passar já a palavra. É para depois a internet não cair, porque eu quero aproveitar bem a tua presença. A Núria é estudante da Universidade Metodista. Era estudante, não, é finalista, está a terminar já, este ano já está na fase de estágio. Foi uma das melhores alunas e da equipa do João Nanga. E a mãe desencarnou há uns 2 meses, mais ou menos. Então, ela está aí, ela vem nos falar. Como é que é esse processo, essa relação? O que aconteceu com ela? Como é que ela fica à vontade, Núria? Fala, porque muitos jovens estão me ouvindo também. Que é para eles tirar o exemplo de como é que você, neste momento, está de pé. E vai ficar de pé. Qual é a mensagem que você deixa para os jovens e para os mais velhos também? Eis a palavra, Núria, é um prazer imenso ver-te aqui, Núria. Muito obrigada, professora, pelo convite. Muito boa tarde, primeiramente, a professora doutora Amélia Carlos Casal. Muito boa tarde aos caros convidados e a todos aqueles que nos assistem e que nos estão a ouvir. Eu sou a Núria Rogério e faz alguns meses que perdi a minha mãe. Ela, no caso, estava num processo de tratamento. Ela era hipertensa, tinha diabetes e também fazia hemodiálise. Mas de uns tempos para cá ela já se sentia melhor, até porque ela tinha viajado e durante essa viagem ela foi fazendo tratamentos e já estava se sentindo melhor. Mas quando voltou, aconteceu que ela entrou numa situação de estresse por causa de algumas situações com o hospital, com o procedimento de estar sempre daí de um hospital para o outro, fazendo um tratamento novo e acabou tendo um AVC hemorrágico.
Depois de uma semana, que não foi bem uma semana, alguns dias, porque no sábado, antes dela falecer, seria o aniversário dela. Na sexta-feira foi a formação, o meu irmão havia se formado e ela faleceu no domingo. Foi um processo doloroso, porque primeiramente não recebemos a notícia por parte do meu pai, ficamos a saber por terceiros que souberam da notícia e foram dar as condolências, o que deixou a mim e aos meus irmãos de uma certa forma abalada. Foi algo que experienciei pela primeira vez, única vez no caso, né? Porque eu via outras pessoas experienciando da mesma forma e eu não entendia a dor. Mas hoje entendo, e o processo todo daquilo que foi o velório, o óbito, também foi estressante e muito angustiante, porque apesar de todos estarmos num meio de dor, não havia tantas pessoas assim para espalhar aquilo que era o amor. Então a dor aumentava a cada dia e eu me sentia cada vez mais triste, tanto que eu preferia ficar mais no meu quarto do que estar com as outras pessoas que também estavam lá em casa para poder nos acolher. Mas no dia do velório, eu agradeço muito desde já à professora doutora Amélia Carlos Casalma por ter se feito presente, apesar de um curto espaço de tempo, onde ela me deu um abraço e me deu muita força naquele momento, porque eu estava sentindo que ia desabar, não ia conseguir, e depois daquele abraço eu senti-me com mais força, com mais energia, porque aquilo foi uma transmissão do amor da professora para comigo. Apesar de estar num momento difícil também para a professora, ela esteve lá para me ajudar e me deu força. E hoje eu consigo estar aqui, não só a professora Casalma, mas também amigos, alguns outros familiares que estiveram também presentes nesse processo, que ajudaram muito com palavras, com gestos. Até hoje eles estão cá para me ajudar, para me manter em pé, porque apesar da minha mãe ter falecido, ela sempre nos deixou com aquilo que são os objetivos. E um dos principais objetivos que ela tinha de vida era ver os seus filhos todos formados. Por isso eu ainda continuo com a minha formação. Apesar dela ter deixado nós fisicamente, ela continua estando conosco, dando boas energias para nós. E nós continuamos a seguir aquilo que são os ensinamentos dela e nos sentimos bem agora. Estamos indo bem. Isso. Núria, você é uma força. Você sabe que eu tenho uma alegria grande por vocês todos e eu não podia faltar naquele a força do amor está aí o que você veio expressar. O abraço das pessoas, a conversa, a palavra, e principalmente o que você deixa aqui. Embora a mãe tenha partido na fisicalidade, mas vocês sabem que ela partiu na fisicalidade, mas ela está aí. E os objetivos definidos por ela, as orientações dadas por ela, vocês continuam cumprindo, certo? Certo, Maria? Certo? Então, o que é que tu queres dizer aos jovens? O que é que tu estás a querer dizer aos jovens e até aos mais velhos que já perderam os familiares? O que é que tu queres dizer? Eu quero dizer que a jornada não acaba logo que alguém nos deixa na fisicalidade, mas que tudo se avança. Com o amor nós podemos diminuir a dor um dos outros. Podemos abraçar, podemos fazer gestos para as outras pessoas, podemos expressar o nosso amor verbalmente, mas nunca deixar de dar aquilo que é o amor, porque é importante para todos nós. Núria, que idade é que tu tens? Tenho 20 anos, professora. 20 anos. Uma menina.
de 20 anos, na luta. Já vamos em frente. E vamos em frente. A Núria sabe que não tinha só a mãe para cobrar, né? Tinha outras mães, como a professora Casalma, para cobrar, tem que formar. Temos que seguir em frente, e tantos outros. Certo, Núria? Certo? Agora, conta aqui, Núria, por que o papá não contou? Por que o papá não foi ela transmitir? O papá também não sabia ou não teve coragem de transmitir? Bem, não é que o papá não sabia. Ele, depois de receberem a notícia, como eles estavam todos no hospital, então ele ficou a tratar dos documentos da papelada, fora que ele teve o tempo todo a segurar a dor dele, para não desabar naquele momento. Tinha que falar com os médicos e outras coisas. Mas como ele não era o único que estava lá naquele momento, quando receberam a notícia, também estava a minha avó, que nesse momento também está a se fortalecer, assim como alguns outros amigos da minha mãe, então foram dando a notícia uns aos outros. E como temos alguns amigos que são filhos das mesmas pessoas, acabaram nos passando a notícia, não sabendo que nós ainda não tínhamos recebido a notícia. De qualquer maneira, foi com boa intenção que as pessoas ligaram para dar um carinho, mas vocês ainda não estavam preparados, não tinham recebido a notícia. Certo? Não estávamos preparados. Tanto que estávamos na casa dos meus tios, com os meus primos mais novos, e quando nós recebemos as chamadas e as mensagens, para não deixar os meus primos mais novos tristes ou preocupados com a situação, entre nós irmãos entramos num dos quartos, nos consolamos, nos abraçamos, deixamos algumas mensagens positivas que nós íamos conseguir. E depois nos acalmamos, quando meu pai veio para dar a notícia com as irmãs mais velhas da minha mãe. Então aí a família pôde se reunir, dar um abraço. O meu pai disse uma coisa que foi muito importante para nós os três, que a nossa mãe realmente sempre nos amou. Apesar de não ser ela que ela tinha dito isso para nós naquele momento, mas foi uma boa coisa de se ouvir, porque eu precisava ouvir, apesar dela ter ido, eu sentia que eu precisava ouvir que ela me amava, sempre me amou. Ela te amava? Não, que ela te ama, certo? Ela te ama. Certo? Portanto, isso é que a gente tem que colocar na cabeça, né? Se vai a fisicalidade, você está a estudar psicologia e sabe que nós temos vivências e etc, etc, certo? Portanto, saia da fisicalidade, mas o ser pensante continua aí, sentindo, etc, etc, certo? Então, tu e os teus irmãos têm que fazer o quê? Para homenagear a mãe. O que é que vocês têm que fazer para homenagear a mãe? Bem, todos temos que terminar a nossa formação. Minha irmã mais velha já se formou, é licenciada em Economia. Agora, neste momento, eu tenho feito estágios para depois encontrar um emprego fixo. Eu estou a terminar a minha formação, meu irmão mais novo continua com a formação dele. Está mesmo na Universidade Metodista, mas tem procurado outros cursos sob forma de poder cumprir aquilo que foi e sempre é o objetivo principal da minha mãe. Vermos todos formados e unidos. Para depois criarmos as nossas famílias e os nossos objetivos. E unidos, certo? E unidos. Formados e unidos, certo? Núria dizia formados e unidos, certo? A Núria caiu? Núria? Muito bem. A Núria já vai entrar, já vamos continuar a provocação. Eu vou passar agora para o convidado que também vem falar de uma experiência nova. Agradecemos o depoimento da Núria, menina de 20 anos. Não é fácil, não foi fácil, foi há 2 meses. Núria, a professora dizia, a mamãe queria que vocês se formassem e fossem unidos, certo?
Sim, professora. Exatamente. Então vamos continuar, daqui a mais um bocado eu já passo a palavra novamente. Agora vou passar a palavra ao... Está com problemas com a net, a nossa Núria. Parece que já estava a adivinhar quando eu disse vou passar a Núria para primeiro dizer e conseguimos receber, de facto, esse depoimento desta menina. Tá? Vamos então passar agora para o Bruno Cruz, ok? Para nós ouvirmos o que é que o Bruno tem para nos dizer. Que experiência... Bom dia. Bom dia, vocês me ouvem bem? Perfeito. Sim? Perfeito. Ok. Não sei se todos estavam presentes aqui quando eu contei da primeira vez, né, a nossa história, a minha e da minha esposa. Talvez não estivessem, então vou tentar de forma mais resumida. A gente teve uma filhinha chamada Elisa, e ela faleceu há 2 anos atrás. Ela nasceu em condições perfeitas, mas poucas semanas depois ela ficou muito doente, pegou um vírus respiratório que é grave aí para bebês, né, e para idosos. Então ela rapidamente evoluiu para uma pneumonia e teve que ser entubada, né? Colocar todos aqueles equipamentos ali de respiração e foi evoluindo para problemas aí nos outros órgãos, né, infelizmente. E 20 dias depois ela veio a óbito, ela acabou falecendo. Então isso foi muito difícil, foi uma experiência bem traumática assim para mim, para minha esposa. E o que segurou a gente foi o nosso outro filho, o Arthur, né? Porque senão seria muito difícil assim conseguir superar essa perda, porque a gente foi muito complicado, né? Ver ela passar por todos aqueles procedimentos médicos ali. A equipe médica era muito boa, equipe médica excelente, né? Não faltou cuidados, mas infelizmente, mesmo com todo o apoio, ela acabou falecendo. E toda a família ficou envolvida, né? Se eu não me engano, a doutora Casalmo até mandou áudios, né, para fortalecer a gente, mandou os cantos, enfim. E foi realmente muito difícil. E ainda é, porque até hoje, se a gente vê uma nenenzinha, né, uma bebezinha, uma menina, a gente fica imaginando como ela estaria hoje, 2 anos depois do que aconteceu, né? E ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso. A minha esposa ainda sente uma certa culpa. Ela acha que não protegeu suficientemente ela, né? Mas a gente conversa, eu falo para ela que há um propósito em tudo, né? E que para a gente que tem fé e acredita em Deus, a gente sabe que nada é por acaso, que a gente está aqui nesse mundo para passar mesmo por provas, experiências que fortaleçam o nosso espírito, né? Eu sou espiritualista, de linha mais kardecista, e eu acredito que há um propósito nisso tudo, né? Então, não foi por acaso, não foi uma coisa do destino, não foi assim uma fatalidade. Acho que era algo programado e nada do que a gente fizesse iria reverter o que era para acontecer, né? E é difícil. Não vou falar que é fácil, porque se for lembrar do que aconteceu, de tudo que a gente passou, bate uma certa tristeza. Mas, por outro lado, o que eu percebo depois de 2 anos do que aconteceu é que a nossa fé foi fortalecida, né? Com todas as orações, com todo o vínculo que a gente criou com Deus. A Silene, minha esposa, ela se aproximou muito de Nossa Senhora. Ela faz orações todos os dias pela manhã, ela se entrega ali em oração, numa conversa, num diálogo. E a fé realmente, a crença em algo
a mais do que esse corpo físico, ajuda, né? Se não tivesse fé, não tivesse nada, seria difícil entender como a gente tinha outros bebês na UTI que saíam daquela condição e a nossa não saía. Então, como entender isso, né? Que justiça seria essa? Então, assim, a fé que eu já tinha antes na espiritualidade, no espiritismo, nos ensinamentos de Kardec, né, fortaleceu, né? Fez com que eu, particularmente, compreendesse tudo o que estava acontecendo. E minha esposa, ela vai aceitando, assim, com o tempo, né? Para ela ainda é muito difícil, ela não consegue ver bebês assim recém-nascido, né? A gente teve amigos aí que tiveram bebês recentemente, ela preferiu se afastar um pouco e só ver assim depois, né, de nascido, bem depois assim. Então para ela ainda é muito difícil, porque a mãe ela cria um vínculo muito mais forte assim do que o pai, né? Há também, claro, o vínculo, né? Eu vi o nascimento da minha filha, eu estive presente nos 9 meses, acompanhando, mas mãe é mãe, não tem jeito. E é isso, assim, se tem algo de positivo que aconteceu com isso tudo, foi sim um fortalecimento da fé, entender que a gente está aqui para aprender de alguma forma, e tempo ajuda, mas a fé que cura mesmo, né? Pelo menos por mim, falo por mim. Por ela, eu acredito que a fé também tem ajudado, por mais que seja mais difícil assim para ela. E é isso. Muito bem, muito bem. Bruno, eu queria agradecer mais uma vez o seu depoimento, mas queria ouvir um pouco. Você fala da fé, ok, tudo bem. Mas eu quero saber da relação dos amigos, dos familiares. Contou alguma coisa para a diminuição desta dor? Ou não? Porque nós temos fé, ok. Temos fé em Deus, ok, mas estamos na fisicalidade. E é essa questão que a gente quer trabalhar aqui, a educação planetária. Queremos dizer aos nossos amigos, epa, vamos ajudar para sermos ajudados. Será que para si também valeu a pena a presença de amigos, de familiares, para diminuir um pouco essa questão da dor? É a questão da dor. Com certeza, os familiares ajudaram muito, né? Teve pessoas que se aproximaram muito da gente, mandaram mensagens diariamente, né? A Georgina esteve lá na UTI, né? Conversou com a gente, né? Tentou passar algum conforto. Nessas horas, os familiares ajudam muito. Por mais que algumas vezes falte um pouco de sensibilidade, porque é um momento muito difícil, mas também não tem como a gente querer que o outro haja exatamente como a gente gostaria, né? Mas, no geral, a família apoiou, a família ajudou muito. E é isso. Nessas horas, a família é muito importante. O Arthur está aqui. Bruno, você falou, bateu várias vezes a família. Que tipo de família você está a falar? Os amigos não entraram, não contaram? Ou não fazem parte? Ou fazem parte já da família? Não tiveram amigos que participaram, os seus amigos não participaram, outras pessoas próximas não participaram sem serem a família? Os amigos, sim. Amigos de trabalho estiveram lá, foram no velório. Eu sinto que, como é um tema muito sensível, não sabe se vai magoar, se falar, as pessoas evitavam falar assim abertamente, né? Eu e a Silene não temos muitos amigos, né? A gente tem conhecidos, tem colegas, mas amigo mesmo de estar muito próximo, a gente não tem muitos. Eu digo que a família foi muito mais importante do que esses amigos, né, esses colegas, porque são os que mais se aproximam, que mais apoiam, que mais mandam mensagens ali, que
Não consigo ouvir. Fiquei sem ouvir. O Arthur aprontou aqui e colocou no mudo. Então diz ao Arthur para chegar aí à frente para nos cumprimentar, se faz favor. Arthur, já foi. Já foi. Muito bem. Muito obrigada. E eu quero agradecer o seu depoimento. Atenção que aqui algo que a gente tem que particularizar. O Bruno enfatiza a questão da família. A família foi mais enfática, que tem poucos amigos, os colegas apareceram, etc, etc. Mas não deixaram de dar o contributo. Não deixaram de aparecer. A família, nós temos duas tipologias de família, né, Bruno? Temos a família biológica e temos a família espiritual, que são esses colegas, esses amigos. Eu acho que é muito importante nós fazermos amizade, criarmos amigos. Antigamente a gente pensava assim, tenho poucos amigos, assim sou boa pessoa. Não, vamos procurar criar mais amigos. O mundo é feito dessa rede social em que tem a família biológica e tem outros. Portanto, aqui em África, por exemplo, aqui em Angola, os amigos são efetivamente igual à família biológica. Estão perto, na hora da desgraça estão aí. Nós não distinguimos, eu particularmente não distingo os meus filhos do coração e os filhos da vida. Para mim, são todos iguais. A luta é estão sempre perto nos momentos mais complexos, nos momentos mais difíceis. Para nós aqui, uma família biológica e um vizinho, a gente tem que chamar primeiro o vizinho, porque ele é que está perto. Ele é que corre primeiro. A família biológica está longe, mas o vizinho está perto, o colega está perto. Portanto, é aqui nesse contexto, trazer essa questão também do contexto da amizade na dor, a diminuição da dor, a diminuição, essa relação da força que vem, quer seja dos colegas, quer sejam, então, dos amigos, dos vizinhos, de pessoas que a gente não conhece. Porque há pessoas que se solidarizam com a nossa causa, às vezes sem nos conhecerem, né? Sem estarem conosco. Como dizia o Bruno, que eu tinha mandado cartas, tinha falado com eles, tinha com outro. E não havia uma relação de familiaridade. Familiaridade biológica, mas havia familiaridade espiritual. Havia o meu amor, que é um amor que abrange toda a gente, que quer abraçar todo mundo, quer abraçar o planeta, e daí termos criado, então, esse programa para chamarmos a atenção a nós. É para que estamos a fazer conosco. Hoje temos o familiar biológico, está aqui perto. Mas amanhã, porque essa luta não para. Amanhã, se a gente não criar amizades, vamos ficar como? Entende, filhos? É isso que eu gostaria de transmitir. Muito bem. Muito obrigada, Bruno. Muito obrigada. Eu vou passar agora. O tempo começa a se esgotar mesmo. Eu costumo dizer que nós somos os mais indisciplinados, de facto, nesta rádio. Porque somos aqueles que só temos uma hora e no final a gente ocupa mais que uma hora. Mas deixem-me só ir ao privado, por favor, e aos comentários. Nós temos aqui comentários para já que vêm de Maria Clara Silva para as pessoas extremamente materialistas, quando do fenómeno da morte, nos necrotérios, em enterros, em casa, na rua, da cidade, nos campos, tem algum auxílio, ajuda do plano espiritual, ficam à deriva? Eu vou deixar isso em aberto, mas para dizer que o plano espiritual nunca nos deixa sós, para já. Nunca nos deixa sozinhos. A não ser que nós queiramos também. Às vezes nós também, do lado espiritual, também queremos ficar sozinhos. E aí é o livre-arbítrio. Os nossos amigos espirituais ficam à espera que a gente solicite esse apoio que eles estão fazendo. Temos aqui ainda da Maria Clara, que diz na dor daquele que partiu e na dor daquele que fica. Essas dores juntas podem ocasionar obsessão mútua? Podem sim, Maria Clara. Podem sim. Muito bom, muito bom, muito bom dia. Estou amando o programa, diz Maria Clara. Depois temos aqui o professor Isaías, que diz muito boa tarde, professora doutora Amélia Casalma. Boa tarde a todos os convidados. Só o amor e o sorriso nos podem tirar do apego, da tristeza, da dor de quem já partiu. Só o amor, sorriso e abraço nos fazem renascer nos momentos mais difíceis da vida. Portanto, que é a morte de familiares, né? De amigos também. Amigos que, quando eles partem, nos arrebentam conosco. Né? A gente tem que se agarrar para ficar. Né? Hoje, nós temos mesmo o caso da nossa Fernandinha. Fernandinha era uma pessoa que fazia parte do nosso programa.
era assim, uma coisa sublime, 86 anos. Nós acabávamos o programa e ela tinha o resumo do programa em poemas. A Fernandinha partiu e nós sentimos falta dela, muita falta. Eu particularmente senti. Depois temos aqui ainda a Abel que nos diz aqui o depoimento da Elsa ali, um grande testemunho de amor, certo? Seguir em frente não quer dizer que não teremos saudades nem amor, mas seguir sempre em frente e não tem dúvidas nenhuma. Ok. E relativamente ao chat, ao privado, aqui nós temos também algumas questões que nos pedem para... porque ainda é para a maioria dos habitantes da Terra a morte é a pior das dores, embora seja a única certeza real e concreta que existe neste planeta. Irmãos do infinito, Botafogo, Rio de Janeiro. São os irmãos que eu solicito. Portanto, por favor, depois nós vamos comentar no geral. Para as pessoas extremamente materialistas, isso já foi lido. Depois temos que na dor daquele que partiu, também já foi. Aqui também nos vem falar, seguir em frente não quer dizer que não teremos saudades, nem amor. Não quer dizer. Um ato especial ao povo lindo da Casa da Caminho em Angola, que amo e faço parte. Deus os abençoe. Então, Casa do Caminho, um abraço grande aqui do programa, da doutora Mabel. Muito bem. Os nossos meninos, nossos jovens começam muito cedo a trabalhar a educação planetária, a trabalhar essa questão do afeto e do amor. Lembrar que na Casa do Caminho as crianças começam a aprender desde os 5 anos de idade a questão do facto do afeto, da solidariedade, em que a criança aprende a questão da empatia, abraçando-se, dizendo eu te amo, eu me amo, que é uma forma de criação de afetos uns para com os outros. Né? Porque esta casa tem esse objetivo maior. E fortalecimento, se constitui efetivamente uma grande família. Depois temos aqui, muito obrigada, da Núria, pelo convite, professora. Foi um prazer estar com todos os convidados, mas infelizmente tenho uma aula agora. Muito obrigada novamente a todos. Obrigada, Núria, onde você estiver a ouvir. Obrigada por essa força. É uma estudante muito forte, a Núria, e eu estou muito feliz por ela ter aceito o convite. Abençoados depoimentos que nos trazem fortalecimento ao dividirmos as experiências da perda de nossos queridos, sabendo que continuamos a viver do outro lado, e é um grande consolo do amor de Deus e Jesus, a nossa Elsa, li essa mensagem. Também vem aqui, agradece a nossa Mabel. Depois temos aqui do Eduardo Freitas, que diz: o luto é um dos desafios emocionais mais profundos que o ser humano enfrenta. Quando a perda de alguém querido ocorre, a dor parece avassaladora, um abismo que nos separa do conforto e da alegria. Contudo, é nesse vazio que o amor, em suas múltiplas formas, mostra sua força transformadora e curativa. O amor não elimina a dor da perda, mas ela atua como uma ponte. Ele nos conecta às memórias, aos momentos compartilhados e à essência da pessoa que partiu. Ainda diz mais: através do amor encontramos razões para celebrar o legado que ficou. As histórias, os gestos e até mesmo os silêncios compartilhados tornam-se âncoras que ressignificam a ausência. Além disso, o amor presente em nossas relações vivas com amigos, familiares e com a comunidade é fundamental para aliviar a solidão e a tristeza. A empatia dos que nos rodeiam, os abraços dados e recebidos e as palavras de conforto geram uma energia que pode suavizar os impactos do luto. Há também o amor por si mesmo, que nos incentiva a seguir em frente, a cuidar da nossa saúde emocional e a permitir que o tempo faça o seu trabalho. É importante lembrar que o luto não é linear, mas o amor, como uma chama persistente, ilumina o caminho mesmo nos dias mais escuros. Em essência, a dor pela perda diminui, porque o amor tem a capacidade de preencher lacunas de formas inesperadas. O amor transforma a ausência em presença simbólica e ajuda a reconstituir os pedaços fragmentados de quem somos, sempre carregando conosco o significado de quem amamos e perdemos. Perder que não perdemos, a gente não perde ninguém. Portanto, sai da fisicalidade, mas continuamos tendo essa pessoa
ao nosso lado, até porque fazemos parte de um sistema, não é, Eduardo? Nós não perdemos, sentimos a saudade pela ausência, mas a gente não perde. Só nos perdemos é nós, mas a gente não perde essa pessoa. Portanto, a nossa irmã Elsoli também diz que maravilha, doutora Meli, o futuro já é agora na casa do caminho. A Mabel diz, a dinâmica do amor salva. O exemplo disso está na casa do caminho. Gratidão pelos comentários. Eu agora vou passar novamente à sala e passar para a nossa Georgina, que não falou ainda, depois para a Mabel, isso aqui está, né? E depois vamos passar para as crianças aí da Casa do Caminho, etc, etc. Boa tarde e bom dia, né? Bom dia, Brasil, boa tarde, Angola. Eu sou Georgina, né? Estou falando aqui do Brasil e eu gostaria de falar um pouquinho do dia 20 de março que passamos agora, que foi o dia do meu aniversário e que tem um profundo significado para mim, porque apesar de ser o meu aniversário, é aniversário do meu pai e o aniversário de nascimento da Elisa, do Bruno, que acabou de falar aí agora, né? E no início era uma data de celebração, porque fazíamos o aniversário juntos, né? E hoje a gente transforma esse dia num dia de reflexão, porque imagina para mim conviver com essa dualidade de comemorar durante 60 anos o aniversário do meu pai, que se foi, e a Elisa, que chegou em 2023, depois, quando meu pai foi num ano, e a Elisa chegou no outro. Eu fiquei toda feliz. Oba! Chegou mais uma aí para eu celebrar. E a Elisa se foi. Então, a gente vive essa dualidade, né? Da morte e da vida. E como que eu resolvi diminuir essa dor? Transformando em gratidão por ter convivido com eles. A Elisa, pelo tempo curto que foi, né? Ficou 40 dias conosco, meu pai durante 60 anos, mas que nos trouxe um aprendizado muito grande. Uniu a família, né? Nos trouxe a oportunidade da gente refletir sobre a importância daquilo que a gente está fazendo aqui, qual é o nosso papel aqui, né? E valorizar o outro, valorizar a nossa própria vida. Então, para mim, passei agora no dia 20, né, por esse momento, e resolvi, então, transformar esse dia num dia da família. A gente celebrar a reunião da família, unir a família e a gente celebrar. Até para a gente poder passar um pouquinho de conforto para o Bruno, né, que está aí. O Bruno, para mim, é uma fortaleza, um menino jovem e passou por isso assim, com uma maestria muito grande, e até de confortar a gente também com o ensinamento deles. Eu tive a oportunidade de ir ao hospital, ver lá a Elisa, mas não tive a oportunidade de segurar a Elisa, então ela se foi e a gente nem pôde conter ela, né, no nosso coração. Foi um momento assim, muito triste, mas que a gente precisa continuar. Então, que esse dia 20 de março agora a gente faça como uma homenagem a eles, né, que se foram, e a vida. E já falei, gente, olha, quando eu for, eu quero que vocês celebrem. Não quero que fique nessa questão de o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, não. Vamos celebrar a vida e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Pelo momento que nós ficamos. Obrigada, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Mabel, por favor. Gente, que programa tão bonito. Quantos depoimentos de força, de luz. Deus não fala por nós, mas através de nós, né? E que coisa bonita ver pessoas jovens ressignificando essa mudança de endereço, né? Que a gente chama de morte,
e que tanto vai uma criança, um bebê, como vai uma pessoa mais velha. Eu, toda vez diante da morte, penso muito na vida, porque não consigo diferenciar a vida da morte. Para mim, tudo é vida. E aqui não vou falar da partida recente de minha mãe, porque já falei em outro programa, mas o encantamento de ver alguém chegar e depois de ver alguém mudar de endereço é um dos grandes mistérios do estar aqui, né? Sempre nos emociona muito. E fico sempre pensando nessa teia, nessa rede que a gente vai tecendo, que é o estar vivo. Um dos momentos de minha mãe no hospital foi quando ela recebeu os 6 filhos, os 16 netos e os 4 bisnetos para uma oração. E naquele momento ela dormia, já estava nos momentos finais. E depois chegaram assim uns 15 amigos nossos. Então, o quarto ficou muito pequeno para todo mundo, e tinha umas pessoas na janela, e a gente puxou uma oração em intenção daquela partida já anunciada dela, mas ela fisicamente ainda estava ali. E enquanto algumas pessoas estavam de olhos fechados, rezando, eu abri os olhos e vi que teia linda ela tinha construído. Que teia fantástica, luminosa de amor que unia a todos, não só a família de laços sanguíneos, mas aquela tenda alargada da família onde a gente vai se tecendo para fazer as amizades, como essa tenda que eu vejo agora na tela e vejo lá na Casa do Caminho. Por que a gente encontra algumas pessoas e outras a gente nunca vai encontrar? Isso é um dos mistérios dessa teia, que vai nos tecendo. Então, eu olhei para aquele povo todo, eu acho que junto devia ter quase 50 pessoas. Então, eu pensei assim, esse é o sentido da vida. O que a gente constrói aqui, no plano físico, não só vai determinar para onde vamos, mas como é que a vida vai continuar sem a fisicalidade daquele ente querido que se foi. Não é? Como tem pessoas que, quando vão, parecem não fazer tanta falta, ou até pessoas até dizem, pronto, no senso comum, pronto, ainda bem que se foi. E como é que outros, no momento de partida, estabelecem um elo luminoso que faz com que a gente sinta, quanticamente, inclusive, que a vida continua, que a vida está ali fisicamente por um fio, mas se transformando, se encantando para seguir em outras dimensões. Tempos depois, sonhei que estava com ela nova, então acredito que ela já reconstruiu o plano físico dela para melhor, né? Porque ela morreu com 95, e víamos o céu se abrir e uma cachoeira descer do céu. E eu dizia assim para ela, mas isso não é na Terra, não é, mãe? Ela nada. É onde eu estou morando agora. E eu me acordei e liguei para cada um dos meus irmãos. Olha, quem está chorando, quem está se lamentando. Minha mãe está num lugar, nossa mãe está num lugar lindo. Porque Deus tem muitas moradas, né? Tem muitos mundos. E isso aqui, segundo Kardec, é um esboço do mundo lindo para onde a gente vai. Agora, é preciso que a gente faça essa lindeza no plano físico. Com respeito, com amor, com dedicação, com qualquer tarefa que a gente faça com amor, né? Desde varrer a casa, até fazer a comida, até dar uma aula, um encontro como esse. Se não tiver amor, são só palavras vazias. Também acho que o conforto da família alargada, que eu entendo como a família dos amigos, é muito importante nessa hora. A fala de conforto, às vezes, vem de um abraço, de um olhar. Quando você olha assim, num momento de tanta saudade já, não é? Porque a gente também ama o plano, quem viveu dentro daquele corpo, né? No meu caso, a minha mãe, o amigo chega e nos abraça, e é como se dissesse assim,
ninguém está sozinho. E também entendo que o abraço espiritual também vem nessa hora. Deus não nos abandona, nunca, nunca, nem no plano físico, nem no plano espiritual. Ninguém fica à deriva na passagem, ninguém fica à deriva enquanto continua, não é? A criança do Bruno não foi sempre criança, ela é um espírito que veio enquanto criança, não é? O filho da Elzoli não era, nem sempre foi aquele rapaz. Nós temos uma ancestralidade espiritual que nos data historicamente do dia que a gente vem e do dia que a gente vai. E é muito bonito esse milagre. É muito bonito, é transformador. Dói muito, muito. É saudoso. A gente chora. Chora sim, porque ter fé não significa que a gente vai esquecer a dor. Ter fé não significa que diz, partiu. Ou uma criança, ou uma pessoa já de tanta idade como minha mãe. Foi só... Não, a gente chora, dói, a gente se desespera, mas a gente segue. Porque o que nos faz seguir são os laços construídos por aquela pessoa entre nós. Isso independe do tempo físico. Pode ter sido 1 mês, 2 meses, 1 ano, ou 95 anos, como a minha mãe. Deus está presente numa coisa chamada tempo, que para ele não existe, é quântico. Para nós é que, por conta do lugar onde a gente vive, a Terra, a gente ainda conta dias e anos, não é? Mas o tempo para o amor também não existe. Então, eu fiquei muito tocada com os depoimentos de hoje, principalmente das pessoas mais jovens, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente parece que algumas chaves vão se abrindo, a gente vai entendendo mais coisas. Quando a gente é jovem, nem pensamos que vamos perder alguém, nem pensamos na finitude do corpo físico, né? Estamos vivendo. E o que faz com que a gente se diferencie-se no tempo é a consciência que temos sobre o tempo. Então, quero agradecer aqui pelos depoimentos de amor que nos tecem hoje nessa teia de luz. Agradecer a doutora Amélia Casalma, que também me acudiu naquele momento, eu lá em Caruaru, em Pernambuco. Um telefonema, uma mensagem, é um abraço que chega. E dizer, principalmente aos jovens que estão ali na Casa do Caminho, que é muito importante esse programa de educação planetária, porque está nos ensinando que na finitude da vida, do corpo físico, aliás, nós temos que fazer nós temos que fazer-se grandioso dentro da vida, para determinar que a vida vai ser grandiosa na partilha, na empatia, no respeito e no amor que nos une, e também que vai ser maravilhoso continuar existindo. Obrigada. Obrigada a você, Ângela. Que coisa mais linda. Estou tão assim, arrepiei, viu? Nossa Senhora. Gente do céu, eu queria só fazer, porque também é um testemunho também isso, sabe? Que quando o meu filho desencarnou, eu não sabia. Eu recebi a notícia. E então foi um comissário de polícia vestido muito linda, paisano, com aqueles ternos lindíssimos, tudo bonito, né? E eles vieram bem na noite, às 8 horas da noite, e você sabe que eu tive assim muita... Na hora eu só pensei, ai, meu amadinho, que é o que a gente pensa, né? O filho, aquela dor assim, mas eu não me desesperei, acreditem em mim por Jesus. Não fiquei em desespero, porque eu sabia que ele havia partido, mas que ele não havia morrido. Ele partiu, ele foi. E então, quando foi, eles me levaram, esses comissários, muito bondosos, queridos, até uma ai, não sei como é que é o nome, assim, não é freira, mas é da igreja sueca. Essa senhora, né, eles me levaram, porque eles não queriam que eu ficasse sozinha aqui, é claro. Eles me levaram para casa de uma amiga, eu telefonei, e ela disse, Elzoli, vem sim. Então, me levaram naquele carro todo bonito, que não era carro de polícia, era carro como é que a gente faz, civil, e para a casa dela. Eu passei a noite inteirinha, gente, orando.
a Maria Santíssima, porque me abriu quando ela falou na Maria Santíssima. Eu pensei, meu Deus, a Mãe Maria Santíssima nos ampara nos momentos mais duros das nossas vidas, que é justamente a perda do ente querido. Então, quando eu comecei a orar, fui para o quarto, né? Eu deitei, eu fui com o evangelho, eu levei o evangelho de casa, sabe? E comecei, eu orava e lia um pedacinho do evangelho. Orava de novo. O que que eu orava? Eu dizia, Mãe amada, por caridade, eu vos rogo que eu possa ter força e que eu possa, Senhora, não atrapalhar, que ele já está bem atrapalhadinho agora, que não atrapalhá-lo por caridade, Senhora, que ele receba fluxos de amor, do meu amor, das minhas as luzes, assim, para ir clareando para ele. E daí, e assim, orava e lia um pedacinho do evangelho, assim eu fui fazendo, mas eu não pedia só por mim, eu pedia por todas as mães que estavam passando pela mesma situação naquele instante, principalmente aqui em Estocolmo, e que os filhos também haviam partido da mesma forma, filhos, filhas, um parente, o que quer que seja, mas eu pedia para eles também, pedia pelas mães, e pedia, né, a Maria Santíssima também para que eles pudessem receber, elas pudessem, as outras mães, recebessem também aquela força, porque eu sei que ela estava me dando força, puxa, senão eu tinha me desesperado, eu adorava meu filho, era meu Deus do céu. Então, e fui assim, fui orando, né? O que que aconteceu? 6 horas da manhã, eu fui ao toalete e a minha amiga disse, ai, Sueli, você já está acordada? Eu disse, filha, eu não dormi, não. Eu fiquei orando a noite toda, mas eu não estou me sentindo mal, estou bem. E daí eles vinham me levar para reconhecer o corpinho, eu fui, sabe? E fiquei contente, pensei, meu Deus, até que enfim ele ficou quietinho aqui, porque ele sempre foi assim uma carga enorme assim de correr, de energia, sabe? Quase nunca parava. E então é interessante que a minha amiga disse ao Soli, quando eu era mais ou menos 3 horas da manhã, eu fui acordada pela voz do Divaldo. Vamos orar, porque ele já estava sabendo. Nossa, a Elza Rossi é minha irmã. Nossa, eles passaram por tudo quanto é. Não, não sei, né? Passaram para todo mundo a notícia. E daí ela disse: Olha, Soli, eu vi a minha amiga falando. Eu vi, comecei a orar. Ele falou que era para orar, vamos orar. Então, ela viu quando o Leonardo, ele chama-se Leonardo, meu filhote. Ela viu quando primeiro viu ele assim meio estabanado, sabe? Depois, de repente, uma mão luminosa tocou no ombro dele e ele acalmou-se na mesma hora, sabe? E depois ela viu ele de comprido e a entidade estava passando a mão na testa dele, na fronte dele, sabe? Ele dormindo de comprido. Quando a minha irmã chegou, olha que coisa, quando a minha irmã chegou no outro dia, eu teria o estudo do Leon Denis, meu centro, né? Mas eu pensei, meu Deus, e os suecos? Porque os meus estudos são com os suecos, né? Eu disse, eu vou, Senhor Jesus, eu tenho certeza que eu vou conseguir ir. E fui, sabe, abri o centro, eles vieram. E quando a minha irmã veio com o trolezinho lá de Londres, chegando, eu disse, Elza, você chegou para a hora da oração, então. Ai, mas é em inglês, assim, faz oração em inglês, aqui todo mundo fala inglês. Daí ela fez a oração, sabe? E quando terminou a oração, eles ficaram apavorados, porque quando ela fez um testemunho, ela deu um testemunho lindo também. Então, ela terminou a oração e ela disse: Eu preciso falar, Elsoli, eu vou ter que falar, tá bom? Porque realmente eu vi que o Leonardo foi resgatado. Porque eu pedi, gente, eu pedia por caridade, Senhor, que a gente tinha medo daqueles irmãos, né? Assim, que vêm e querem retirar energia, essa coisa toda. Às vezes pode ser assim também no plano espiritual, dependendo de como a desencarnação aconteceu. Então, daí ela disse: Olha, é assim, eu vi
falou tudo em inglês. Eu vi assim, assim, assim. A mãe, eu primeiro pensei que era Maria, porque eu vi aquele manto branco e azul, assim, e ela passando a mão assim na testa dele, né? E ele de comprido. Eu disse, meu Deus do céu, a Maria Aparecida Bergman viu também, só que era de madrugada, e ela me contou de manhã que ela viu que isso havia acontecido. Olha, gente, não é só questão da fé, é também. Eu estava orando a noite toda. Eu orava, lia um pedacinho do Evangelho e pedi, e sei em Jesus que todos aqueles jovens ou jovenzinhas ou que foram desencarnados aquela noite, eles também foram, naquele dia, eles também foram amparados. E aconteceu uma coisa mais linda ainda. Muitos anos depois, veio numa reunião mediúnica nossa, do nosso centro, daí veio a Maria, a mesma senhora, né? Ela viu, ela disse, eu sou ali, eu posso falar? Eu disse, fale bem, o que é? Ela disse, é que está entrando nesse instante uma entidade, e essa entidade vem com o teu filho na frente e vem muitos outros jovens e moças e mocinhos e mocinhas juntos, e ele quer falar alguma coisa. E ali, gente, não tinha nada para falar. Como é que... Porque a Maria era treinamento no meu centro. Estava fazendo treinamento mediúnico, sabe? Então, a Maria, ela tinha uma maravilhosa vidência. A outra senhora estava desenvolvendo devagar a psicofonia e não estava saindo muito, aquela coisa que é no início, né? Então, ela disse, daí ela apontou, a entidade apontou que era para eu, imagina, a mãe, ia dar a psicofonia. E eu dei, sabe? Eu tenho a psicofonia e tenho a clarividência. É tudo muito ínfimo, tudo, sabe? Então, eu dei, era o meu filho, ele fala, primeiras palavras, mãe! Isso foi anos depois, viu, gente, tá? Mãe, assim, tão lindo aquele mãe, que ele só me chamava, a gente só falava em português, só com o pai, tudo com o pessoal, todo aqui na Suécia, só em sueco, mas nós dois sempre em português. E ele falou assim de uma forma tão, nossa, senti toda a vibração dele, de amor, de vontade de falar alguma coisa, mãe, minha mãe, mas coisas muito lindas que não há necessidade de entrar em detalhes agora, não. Mas foi muito bonito, foi pequenininho também, né? E falou assim mais, em nome também junto de todas essas pessoas, esses jovens, mãe, que olha que lindo, ele sabia que você pediu por eles também, mãe, você não esqueceu deles. E isso é importante, gente. Quando a gente vai pedir por alguém, a gente deve pedir por outros também, sabe? Que está mais ou menos na mesma situação. Então, quando ele foi, né? Se foi, terminou, né? Daí, muitos anos depois, eu fui saber quem era a entidade. E eu vou falar para vocês, porque eu falo com muito amor, viu? É a benfeitora do nosso lar. Então, ele foi levado para lá mesmo, sabe? Para tratamento, cuidados, né? E ela era conhecida aqui na Terra como Isabel de Aragão, a Rainha Médium. E essa amiga minha tinha um livro. Ela disse, olha, eu vou te dar esse livro. Ela é uma médium maravilhosa, essa minha amiga, que eu posei na casa dela. Ela me trouxe com o livro, olha, eu vou te dar esse livro para você, Alsoli. Eu peguei na casa da minha filha, quer dizer, ela já estava com premonição, né? Minha filha, eu vou dar. E tem um livro aqui em casa com dedicatória dela. Então, eu quis contar isso porque, veja, é mais um testemunho de que não devemos nos desesperar, porque eles estão mais perto de nós do que nós podemos pensar. Só isso. Desculpem, porque parece que eu quis ocupar tudo, mas não é. Obrigada, Oi? obrigada. Esse tema não vai fechar. Nós já estamos na parte 5. Daqui a 15 dias, nós estaremos na parte 6. Eu tenho uma pessoa que me roga pragas toda hora. E já me disse hoje, opa, eu acho que isso vai dar parte 10. Né? Então, só para dizer assim, esse tema é tão importante, ele é tão emocionante, é a nossa vida, como eu dizia, é a vida de todo cidadão do planeta Terra. Portanto, há temas que tratam daquilo, podemos dividir, mas esse tema da amor, a diminuição da dor, a força do amor,
é para todos nós. Porque ninguém fica fora disso. A nossa Elsoli levantou aqui questões muito fortes, como a questão de, efetivamente, o filho não tinha morrido, no sentido de a fortaleza de mãe. Para além de pedir para ela, pedia para as outras mães. Pedia para as outras mães. É preciso entender que, e neste programa, que nós não estamos sozinhos. Assim mesmo como a Elsoli está a apresentar o depoimento, muitas mães passaram por situações iguais, de perda de filhos, pela mesma forma ou por outras formas. Agora, precisamos de aceitar a vida, porque aqui é uma questão que é difícil. A saudade não vai passar. Nós sempre vamos sentir saudade. A minha primeira filha desencarnou há mais de 30 e tal anos. Chega naquela hora, naquele dia, a saudade traz e vem. E notem, atenção, olha aqui o que eu vou dizer. Esta menina que foi minha filha e o meu primeiro marido, que já desencarnaram há muitos anos, eles estão encarnados. E eu lido com eles todos os dias. São meus amores. Mas mesmo assim, quando chega a data da partida daqueles que foi encarnação passada, porque hoje é outra encarnação, apesar de na minha ser esta, mas na dele já ser outra, sempre vem aquela situação, vem aquele sinal. E mais, eles sabem quem são, eles sabem quem foram. Então, o que eu quero dizer aqui? Só para linkar aqui a mensagem da nossa Elsoli. O conhecimento liberta. A Elsoli disse que não é só a fé. Atenção, nós podemos ter fé. Mas se você ficar com a sua fé de braços cruzados, não vai resolver nada. Teve fé que o fortaleceu, os amigos espirituais apareceram, mas teve que fazer preces, teve que cantar, teve que ficar atenta para que ela não caísse, porque se ela caísse, não poderia dar energias mais ao filho que já estava necessitado, porque está aqui a questão do conhecimento. A vida continua assim. Mas quando os nossos partem, nós temos que fazer o quê? Continuar a arregaçar as mangas, porque há um período difícil que ele precisa de ser aconchegado. A Elsoli veio trazer a mensagem do Leonardo, mãe, e vem com aquela força, a mesma força. A mesma força. E ainda traz o esclarecimento, mãe, também oraste pela mãe dos outros irmãos. Só para dizer assim, vamos ficar. Vamos efetivamente, pelo menos lembrar que isso é nossa herança, é nossa parte. Mas à medida que nós não aceitamos, complica mais a nossa vida, porque a nossa energia se baixa mais. E nós não vamos auxiliar aqueles que partiram. Ok? A bebê do Bruno. É difícil para a mãe? É. Mas tem que acordar, porque tem que ter outros filhos. Se continuar naquela energia muito baixa, depois complica a vida dos outros que estão por aí. Entendeu? Portanto, é só para dizer assim, todos aqui que estamos aqui, todos têm uma marca de dor intensa. Não há ninguém que não tenha, mas estamos a dizer assim, vamos continuar. A fé nos fortalece, mas temos que arregaçar as mangas. Se ficarmos assim, não vamos resolver nada. Lembrar dessa família largada, a família espiritual, os amigos, aquilo e aquilo outro. Lembrar, porque muitos de nós estamos fora do país. Estamos fora dos países, como a Mabel. A família está no Brasil, ela está em Portugal. Quem é a família que lhe aconchegou lá em Portugal? Tiveram que ser a família largada. E mesmo no Brasil, a família largada, longe ou perto, dizer assim, vamos amar, vamos abraçar, vamos continuar na luta do melhoramento e do conhecimento. Sem conhecimento. A Elsoli teve esse comportamento, como a Casa do Caminho tem, como Georgina teve, todos, porque tivemos que ter conhecimento. Se nós pensássemos assim, tudo acabou com a morte, seria um desastre verdadeiro. Um desastre verdadeiro. Portanto, nada acaba. Há uma saída para uma outra dimensão, mas a fisicalidade sai, temos saudades, dor dói, como eu costumo dizer, parecem cabos elétricos que de repente se arrebentam e não são cortados linearmente. E aqueles cabos ficam assim, parece um choque elétrico. É a dor que o nosso corpo tem da ausência.
Porque nós somos como se fôssemos numa bacia, onde a gente mete a farinha, trigo, ovo, para fazer um bolo. Quando sai o ingrediente, é a saída de um familiar, é a saída daquela peça. Epá, está a faltar qualquer coisa, mas aqui não, as coisas não estão. Até que a gente se recomponha tudo outra vez. Levam anos, mas precisamos estar firmes. Não estamos sozinhos, os amigos espirituais estão aí. Não estamos sozinhos, os seres na carne, os amigos estão aí, etc, etc. Mas, para a Casa de Caminho não me bater, eu vou passar agora a palavra para a Casa de Caminho, para esses meninos, para o professor Samuel, para nos falar um pouco. Que casa é essa? Meu Deus, que solidariedade. O que a gente recebeu quando tem um problema? O que a gente recebe da Casa de Caminho? Quero pedir licença rapidinho, eu vou ter que sair. Vou para a escola. Muito bem. Obrigada, Bruno. Muito obrigada. O convite e agradecer o depoimento de todo mundo. É maravilhoso saber que a gente não está sozinho, né? E é isso. Só existe vida, né? A morte é um até logo. A gente vai também, mas mais tarde vai todo mundo se reencontrar. E é isso. Para todo mundo aí. Tchau, tchau. Obrigada, Bruno. Fiquem todos com Deus. Tchau. Obrigada. Muito obrigada, bicho. Muito obrigada. Ok? Samuel, por favor. Muito obrigado. Saudações. Eu só queria dizer aí ao nosso Jaime, para não sair, para não se esconder, ainda vai receber a palavra. Ok, vamos, Casa de Caminho. Saudações de paz e luz, Sua Excelência, a professora doutora Amélia Carlos Casalma. Saudações a todos os colegas de painéis, né? Dizer que é sempre um prazer estar aqui, ainda mais em representação à Casa de Caminho. Dizer que solidariedade é a ação de apoiar ou ajudar os outros em momento difícil. E o que é que a Casa de Caminho tem feito? A Casa de Caminho é exemplo para todas as situações. Nós estamos agora a falar desse tema porque depois de terminarmos a parte 10, provavelmente virão outros temas e vamos também conseguir enquadrar a Casa de Caminho ainda em outros temas. A Casa de Caminho, no que concerne à solidariedade familiar, eu já adiantei aqui, acredito que na segunda ou na terceira parte, que a Casa de Caminho faz sempre o seu papel, que é apoiar. Apoiar seja com carinho, seja com palavras confortáveis, seja com sentimento que é amor, e até seja em situações financeiras. Em diversas vezes, nós temos aqui colegas que já não são colegas, porque na Casa de Caminho não existe colegas, existe família. Nós temos aqui pessoas que trabalham conosco e que acabaram perdendo um ou outro ente querido, e a Casa de Caminho esteve presente desde o primeiro até o último dia. E tivemos casos que até tivemos que se ausentar de Luanda para outras províncias para prestar apoio, para prestar amor, para dar carinho, para ajudar a pessoa a lidar com a perda. Mais do que estar aqui e falar na live, não é? É o exemplo prático. E muitas das vezes nós temos colegas, temos famílias aqui na Casa do Caminho, que acabaram perdendo alguém tão próximo, mas tão próximo, que não é fácil lidar com aquela perda, mas só de receber o amor da nova família que encontrou na Casa do Caminho, só de receber o abraço, dizer o eu te amo, mostrar que está sempre ali, com certeza não apaga a dor, mas ajuda a diminuir a dor, ajuda a lidar com a dor. A Casa do Caminho tem feito esse papel. A Casa do Caminho serve como almofada, serve como conforto. Quando tiveres a passar por alguma situação, não importa qual é a situação, nós temos a Casa do Caminho. Não importa se estamos a falar de situação de doença, não importa se estamos a falar de situação de morte, de perdas de pessoas mais próximas. E também numa das partes havia adiantado que quando eu perdi o pai, eu não trabalhava na Casa do Caminho e a dor foi tanta, a dor foi imensa, eu não sabia o que é lidar com a dor. Quando eu entrei na Casa do Caminho, já perdi pessoas, já, muitas. Mas a Casa do Caminho me ensinou a olhar para a morte com outros olhos, a não entender que essa pessoa morreu e tudo acaba aqui. A Casa do Caminho me ensinou que não importa onde esteja o óbito, vai sair 1, 2, 3 pessoas para acompanhar.
E não só nós aqui, nós aqui em Angola, quem tem óbito fica a parecer que tem festa, não é? Porque a partir do momento que tem óbito, as pessoas deixam as suas casas para ir ficarem com elas. E a casa do caminho não é diferente. E não é verdade que a casa de caminho é uma família alargada. Não, a casa de caminho é uma família restrita. Porque primeiro está a casa de caminho, depois estão os outros. Depois estão os outros. Eu aprendi que nós temos duas famílias. Temos aquelas famílias que nós já nascemos lá, aquela que já estamos lá, é nossa família e temos que aceitar. E temos aquela família que nós vamos construindo. A casa de caminho é aquela família que nós vamos construindo. É aquela família que nós já construímos. É aquela família que nós falamos sobre tudo. E solidariedade familiar na casa do caminho não é um tema teórico, não. É um tema prático. É um tema que se vive. A casa de caminho tem atuado na vida dos seus trabalhadores, que já não são trabalhadores, são todos filhos. Porque aqui somos todos filhos. Somos todos filhos da mãe Amélia. Todos aqui somos filhos da mãe Amélia. Então, é assim que nós temos lidado com as coisas. Não importa a hora. 22 horas estamos a passar por alguma situação, não estamos a avisar. 22 horas estamos a receber pessoas para nos ajudar a resolver aquela situação. 0 hora, estamos a ligar, estamos a receber ajuda. Nunca a casa de caminho vira as costas para os seus filhos. Seja os que estão e seja aqueles que já passaram. Mesmo aqueles que já passaram e que não fizeram bem, a casa do caminho não vira as costas. Quando tiver a passar por alguma coisa, a casa do caminho estende a mão. É o exemplo mais prático de solidariedade que nós podemos ter é a casa do caminho. Seja na perda, seja na alegria, seja em todos os aspectos. A casa do caminho consegue chegar e se enquadrar, servir da almofada, servir da pomada que alivia a dor. A casa do caminho tem feito essa atuação toda. E com a casa do caminho, nós aprendemos que o amor tudo pode. O amor tudo pode. Tudo pode o amor. Eu não vou me alongar muito, senão ainda me jogam pedra. Dizer novamente que é um prazer estar aqui e gratidão. Muito obrigado. Muito obrigada, Samuel. Muito obrigada, muito obrigada. A Casa do Caminho, de facto, está bem representada, com essa juventude toda ali. E nós trazemos sempre nos nossos programas de educação planetária turmas que vêm assistir. Primeiro, para trazer essa estrutura. As crianças ouvirem viva voz o que efetivamente ocorre pelo mundo afora, os problemas que os outros têm, como é que tem que ser, e qual é o proceder da Casa do Caminho que eles verem o dado comparativo. Temos que continuar nessa linha ou não? Né? Portanto, eu vou só fazer mais a leitura aqui de algumas mensagens que chegaram e depois passo ao nosso Jaime, para também poder dizer alguma coisa, nos complementar. Lembrar que já estamos fechando o programa, porque, efetivamente, esse programa, como eu digo, é uma coisa. Tem 1 hora de duração, já está numa 1 hora e 32 minutos. Pronto, o que a gente vai fazer? Ok. Então, eu vou fazer aqui a leitura de mais algumas mensagens. Da nossa Elsa Oli, quando nos diz que maravilha, doutora Amélia, o futuro já é agora na Casa do Caminho. Mabel, a dinâmica do amor salva, é facto, salva. Okay? Reduz delinquência porque cria afeto, não há problema. Os meninos começam a perceber que, afinal, entre roubar, entre matar e abraçar, se calhar o melhor é abraçar, mas isso começa aos 5 anos de idade, todos os dias. Portanto, há de facto um desenvolvimento do afeto. Não é? Depois temos aqui a Casa do Caminho. André Luiz exemplifica esse poder transformador. É o Eduardo Freitas, com o seu trabalho dedicado ao acolhimento, solidariedade e assistência espiritual. Ela representa um lugar onde o amor é aplicado onde o amor é aplicado... Onde é que eu... Ok. Ela representa um lugar onde o amor é aplicado de maneira prática e humana. A Casa do Caminho oferece apoio às pessoas enlutadas, ajudando-as a ressignificar sua dor e a encontrar conforto através da espiritualidade, da solidariedade e do senso de pertencimento. As pessoas pertencem à Casa do Caminho.
por meio de ações como atendimento fraterno, palestras e serviços caritativos. A Casa do Caminho cria um espaço onde o amor é o eixo central, permitindo que os indivíduos não apenas enfrentem o luto, mas também fortaleçam sua capacidade de seguir em frente com esperança e propósito. Esse é um exemplo claro de como o amor pode transformar o luto em jornada de superação e ressignificação. A nossa Elsa Ali nos diz lindo, inspirada, Georgina, gratidão, sublime Mabel. Pois a Georgina também nos vem dizer o amor e a luz que partilhamos tornam a jornada mais leve e significativa. Facto é o meu, que significa sigamos sempre conectados pelo bem. Não temos outra alternativa também. A Mabel nos vem dizer nunca estaremos sozinhos, o amor é presente sempre. Nossa tenda largada de família e amigos em todos os planos nos sustentam e tecem conosco nossa existência. Facto. Ainda vem da Georgina quando nos diz a vida é feita de encontros e despedidas, mas o amor permanece. É facto, nós podemos não ver um amigo há muitos anos, mas quando nos vemos parece que está tudo muito forte, porque o amor tem essa força, né? Mabel diz que somos o resultado dos nossos encontros, é verdade. A Casa do Caminho é amor presente. Muito bem. Depois temos aqui, então, isso foi no chat privado, ainda temos aqui alguns comentários. Por favor, permitam-me que eu possa ler para as pessoas não se sentirem não participadas também, né? Aqui nos vem dizer que, por meio de ações como... Ok, algumas já saíram, ok, muito bem. Depois temos aqui a Casa do Caminho, este amor presente, está quer nos comentários, quer no chat privado. Eu agora tenho o prazer de passar a palavra para o nosso Jaime, ok? E depois vou dar a toda a gente um segundo, por amor de Deus, para deixar o dia correr conosco. Daqui, o dia correr conosco. Ei, programa de educação planetária, hein, papai? Esse que a gente falou muito. Ok, vamos lá. Jaime, por favor, tenha a palavra. Gratidão. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a doutora Amélia Casalma, cumprimentando a todos do programa da Rádio Estação da Luz. Então, realmente, praticamente, foi bastante explicitado aqui a importância do amor no sentido de acolhimento nesses momentos em que são acometidos pela dor da perda. Então, realmente, nós sabemos que perder alguém que se ama e que está muito próximo é realmente muito difícil. Mas que cada um tem que se esforçar nesse momento para acolher o outro com amor, com carinho, de maneira que ele possa se sentir amparado. E aí sim, o amor é capaz de transformar as vidas e amenizar essa angústia e esse sofrimento relacionado com a perda. Eu lembro de um palestrante que ele dizia: se a dor estiver lá na outra calçada, e se você se mantiver alheio, ignorar, a dor atravessa a rua e bate na sua porta também. Então, temos que ser fraternos e, nessa hora, pelo menos, se colocar um pouquinho do lado daquele que precisa, porque é a certeza de todos nós que teremos que partir um dia, para que também, quando chegar na nossa vez, alguém possa também nos atender. Um grande abraço a todos, foi um prazer. Perfeito. Já quero deixar um desafio, eu quero que você cante hoje, né? Aquela música linda da Mãe Maria, eu depois vou lhe pedir, sempre paz, vai lá. A música que eu gosto. Ok, então eu vou passar a palavra para todos, por favor, estamos nas considerações finais. Dizer que, efetivamente, como diz o nosso Jaime, atenção, a dor pode estar na calçada lá, mas essa dor é tão coletiva e tão nossa, esse problema é tão coletivo e tão nosso, que ela pula de casa em casa, de porta em porta.
E a lei diz, a sementeira é livre, diz o Mestre Jesus, mas a colheita tem caráter obrigatório. Se você não der, você não vai receber, pois não há milagres. Milagres é a ação de cada indivíduo com a ajuda dos outros. Então, quando você ver a dor no vizinho ou lá na outra calçada e ficar de braços cruzados em casa quando bater a sua porta, você não vai ter ninguém também. E acreditem que é triste. Nós velarmos os nossos familiares sozinhos é horrível. É horrível. Como é tudo nosso, esse processo é nosso. E não há como nos separar. Vamos então trabalhar, como diz o nosso Raul Teixeira. O problema não está na morte, está na forma como nos preparamos para a morte. Precisamos nos preparar. Eu já estou montando aí os cânticos, os poemas, essas coisas, estou deixando tudo gravado. Porque é que eu quero cânticos, eu quero poemas, pelo amor de Deus, nem que sejam as minhas gravações, quando chegar o meu dia, né? Porque há de chegar, esse dia há de chegar, esse dia há de chegar, e há de chegar para toda a gente. Ok? Então, eu vou passar a palavra para a Casa de Caminho. Samuel, tens a palavra para as considerações finais. 1 minuto, por favor. Mais do que isso não dá. Ok? Mais uma vez, saudações nossa querida presidente, professora doutora Amélia Carlos Casalma, saudações a todos. Dizer novamente que é sempre um prazer estar aqui no outro lado, trazer os contributos da Casa de Caminho. Eu sinto-me feliz por 2 vezes. Primeiro, por estar a participar. Segundo, por estar a representar a Casa de Caminho. Há aqui duas grandes felicidades. E estamos aqui ansiosos para a parte 6, 7, 8, 9, 10, e quem sabe chegaremos até as 12, né? Até a página 12. A parte 12. Mas nós estamos aqui. Gratidão. Eu, antes de passar a palavra, vou dizer, Samuel, cuidado, estás comigo na carne aqui em Angola, não aumentes mais nada, porque já tenho uma obsessora à minha volta, que é a Mabel, a professora Mabel, está dizendo, esse programa devia ser de 4 horas. Agora vejam lá, onde é que já se viu? São 4 horas? Eu estava a pensar que fossem 6, 7 horas, para dar tempo de pessoas, mas está bem. Vou passar agora a palavra, lembrar que esses programas são tão dolorosos às vezes, que a gente precisa de ter esse humor aqui à nossa volta, que é para não sairmos com essa dor daqui, nem sairmos do programa pensando no nosso sofrimento, mas pensar na superação desse sofrimento, no abraço que a gente tem que dar ao outro, na diminuição da dor que a gente tem que provocar ao outro. Eu tenho que... Essa jovem que aqui esteve, a Núria, minha estudante, eu estava numa situação que não tinha como ir ter com ela. Não tinha como. Mas eu sentia tanto, eu disse, mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que conseguir. Mas a providência divina também foi tão grande, que eu tinha muito pouco tempo. Mas consegui chegar. Eu não queria ir ao velório porque era no cemitério. Eu não queria lá ir. Mas a vida me levou para ir ao velório. Porque em todos os passos que eu queria apanhá-la, já não conseguia porque me atrasava. Então, nem sempre aquilo que a gente quer é o que acontece. Então, foi no velório, cheio de gente, fui abraçar aquela minha menina, minha estudante, fui abraçar o pai dela, os irmãos, e foi mesmo esse cumprimento só, para deixar o meu carinho e a minha paz, e ela se sentir aconchegada, porque eu sabia que um abraço do meu lado, ela sentiria bem. Okay? Então, só para dizer que nós podemos, nem que seja por 1 minuto. Às vezes nós não temos tempo, estamos muito ocupados, há muita gente que está extremamente ocupada, porque não pensa que sequer um dia vai morrer. Então, mas vamos pensar. Ir só ter com a pessoa, dar um abraço, às vezes mesmo sem falar nada, só sentar 5 minutos, já a pessoa recebe a nossa energia e ficamos aqui aconchegados. Então, eu vou passar a palavra agora à nossa Mabel, depois a El Soli, depois passo para o Brasil para fechar e depois vai para a mãe Angola, a Amélia Casalma para fechar. Eu só quero agradecer. E dizer que aprender com esse grupo é estar no caminho, é insistir no caminho, é ser desafiada pelo caminho.
é ser fortalecida pelo caminho. E é ter a certeza que é no caminho do bem, quando o outro também sou eu, que a gente vai evoluindo. A gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada. Elsoline, minha querida, você não tem capacidade para exorbitar o depoimento. Você faz parte desse processo. Nossa gratidão, Elsoline. Nossa gratidão. Gratidão, querida, que gratidão, eu só posso dizer gratidão. Esse momento foi inesquecível para todos nós. Gratidão, Amélia amada, gratidão à Casa do Caminho, gratidão ao Geal. Gente, que foi uma coisa mais linda do mundo. Deus abençoe, sabe? Deus abençoe. Obrigada, Elsoline. Obrigada, minha irmã, obrigada. Ainda não terminamos, ainda vamos ficar aqui para fechar. Agora eu vou passar então aí para o JJ. Eu quero agradecer a oportunidade e permissão, né, de participar de mais um programa e dizer que nós chegamos aqui ao mundo nos braços de duas pessoas, que são nossos pais, e que ao partirmos nós somos carregados por 6. Que entre a nossa chegada e a nossa partida, façamos valer a pena essa nossa existência, sendo lembrados não pela dor, mas pelo amor que compartilhamos e que deixamos nos corações. Obrigada. Gratidão. Tá, não sou cantor, mas vou tentar. Vejo a luz de uma estrela, noutra estrela brilhar. Vejo a luz de uma estrela, noutra estrela beijar. Mensageiro celeste, numa estrela de luz, vem levar o recado de Maria a Jesus. Vem levar o recado de Maria a Jesus. Diz a mãe com ternura: filho amado, não vem, teus irmãos te esperam. Volte até outra vez, no silêncio da noite. Eu julguei escutar minha voz que dizia: minha mãe, vou voltar. Meia voz que dizia: minha mãe, vou voltar. E assim é. Gratidão. Agora, meus amores, agradecendo a todos e lembrando-nos do maior psicólogo da história, do maior pedagogo da história, o nosso Mestre Jesus, quando nos dizia: não faças aos outros o que tu não queres que a ti faça. Lembrar o que ele também dizia enquanto paradigma: amai o próximo como a ti mesmo, pois ninguém consegue amar o próximo se não se amar. Então precisamos de raciocinar, precisamos efetivamente de pensar nesses paradigmas que ele nos deixou. A sementeira é livre, atenção, mas a colheita tem caráter obrigatório. Quero também lembrar que para nós cumprirmos esses desiderados, esses paradigmas, precisamos de nos desenvolvermos na capacidade do senso crítico,
da razão filosófica e do amor incondicional. Sem esses 3 pilares, não temos como crescer, não temos como ultrapassar a dor, não temos como seguir em frente. E nos lembrarmos do que nós abordamos sempre, enquanto ferramenta de crescimento. Enquanto ferramenta de crescimento, nós temos assim, é preciso fazer competição conosco próprios, todos os dias. E fazermos cooperação com os outros, nos diz a professora Casalma. É preciso competir conosco. Agora, eu tenho que ter sido melhor que ontem, que daqui a pouco. Amanhã terei que ser melhor que hoje. Não competir com o outro, que isso não funciona. É competir conosco, mas cooperar com o outro. Assim, vamos solicitar, fechar os nossos olhos um pouco e levar essa energia de amor para o planeta Terra. Lembrando o nosso Chico Xavier, quando dizia assim: eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e harmonia é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é nossa escola, estudo e trabalho são bênção sem fim. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino zelando por nós, é o Cristo amado chamando por nós. Que essa energia de amor e paz envolva todo o planeta Terra, fundamentalmente os dirigentes, os presidentes. Que essa energia envolva as suas mentes para que possam sentir com as mentes e que possam pensar com o coração. Que se faça uma união entre o coração e a mente, no desenvolvimento humano, na paz na Terra, pois é preciso paz, respeito, solidariedade e empatia. Gratidão por tudo. E agora vamos fazer a nossa dinâmica do amor. Meninos da Casa do Caminho, vamos nos levantar agora. Muito bem. E então, 1, 2 e 3. Eu me amo. 1, 2 e 3. Eu te amo. Eu te amo. Gratidão, gratidão, muita gratidão mesmo, muita gratidão, muita gratidão. Muita gratidão. Deus nos abençoe. Obrigada, foram quase 2 horas do programa, meu Deus. É o amor que manda, pronto. Obrigada a todos e todas. Um beijo grande. Beijo. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.